Ainda sinto o frio da calçada naquela noite. O cheiro de comida vindo dos restaurantes fazia meu estômago roncar, mas o olhar de desprezo das pessoas me esmagava. O que doía mesmo era lembrar do som das minhas coisas sendo jogadas no chão, a minha própria família me jogando para fora de casa, como se eu fosse lixo. Minha mãe nem quis que algo meu ficasse naquela casa. Tudo aconteceu rápido demais. Meus pais descobriram que eu estava ficando com a Natália e surtaram. Meu pai avançou em minha direção, o rosto vermelho de raiva. Se você sair por aquela porta, nunca mais volte. Minha mãe, que sempre foi meu porto seguro, se encolheu no canto, os olhos cheios de lágrimas. Ela não disse nada. Nem tentou me defender. Eu não existia mais para eles. Peguei minha mochila e saí, sem saber para onde ir. Minhas amigas moravam com os pais. Natália dividia apartamento com uma prima que me odiava. E ainda não tínhamos uma relação de verdade. Foram só uns beijos e uns amassos. Eu estava sozinha. O vento cortava minha pele enquanto eu andava sem rumo. O medo apertava no peito. E a realidade batia. Eu não tinha mais um lar. Passei as primeiras horas tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não era um pesadelo. A cada passo, a realidade se tornava mais cruel. Eu não tinha casa. Não tinha família. Não tinha nada. Mas mal sabia eu que essa noite ainda ia piorar muito. O primeiro dia foi o pior. A fome apertava. E o frio parecia não ter fim. Andei por horas sem rumo, tentando ignorar o estômago vazio e o cansaço. O tempo passava, mas nada mudava. As pessoas desviavam de mim como se eu fosse invisível. Algumas me olhavam com nojo, outras nem se davam ao trabalho de reparar. Eu era só mais uma entre tantas histórias ignoradas pela cidade. A primeira noite passou sem que eu conseguisse dormir. Fiquei encolhida no banco da praça, abraçando minha mochila, tentando parecer menor. Cada som fazia meu coração acelerar. A madrugada parecia interminável. Vi figuras estranhas rondando, gente que me olhava como se eu fosse uma presa fácil. Se eu dormisse, poderia não acordar mais. Então, permaneci acordada, apenas esperando o sol nascer. No segundo dia, percebi que não podia mais adiar. Eu precisava de ajuda. Tentei ligar para algumas amigas da faculdade. 2 delas não atenderam. A terceira, quando atendeu, soou desconfortável. Amiga, eu não posso fazer nada. Meus pais são super caretas. Se descobrirem que te abriguei, me matam. Mas eu só preciso de um sofá por uns dias. Desculpa, de verdade. Espero que você fique bem. E desligou. Meus tios moravam em outra cidade. E, sinceramente, eu sabia que não se importavam o suficiente para me ajudar. Os poucos familiares que poderiam me acolher sempre foram do lado conservador da família. Para eles, eu era uma vergonha. A cada ligação, sem resposta, a cada desculpa mal dada, algo dentro de mim quebrava um pouco mais. Eu não tinha ninguém. No terceiro dia, a fome já não era só um incômodo, era uma dor latejante. Cada passo parecia mais pesado, como se minhas pernas fossem ceder a qualquer momento. Eu tentava ignorar os cheiros de comida vindo das lanchonetes e bares. Passei em frente a uma padaria, e a visão dos pães frescos me fez parar. Juntei coragem e entrei. Antes mesmo de abrir a boca, o atendente me olhou de cima a baixo e disse com desprezo: "Não damos comida para mendigos." As palavras foram como um soco no estômago. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Saí dali sem dizer nada, mas por dentro eu estava despedaçada. Nos dias seguintes aprendi a sobreviver. Descobri onde poderia pegar sobras de comida e onde as pessoas eram menos hostis. Catei latinhas para vender, peguei restos de pão que os clientes deixavam nas mesas de uma lanchonete. Tudo para não desmaiar de fome. Meu orgulho já não existia mais. O que antes parecia humilhante agora era questão de sobrevivência. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma madrugada gelada, enquanto eu tentava dormir embaixo de um toldo, ouvi passos se aproximando. 2 homens estavam parados a alguns metros, cochichando entre si e olhando para mim. O instinto gritou dentro de mim: perigo! Me levantei rápido, pegando minha mochila, tentando agir como se estivesse apenas mudando de lugar. Mas um deles riu. "Calma, princesa! Tá com pressa por quê?" Meu coração disparou. Comecei a andar rápido, mas eles vieram atrás. "A gente só quer conversar, pô. Tá sozinha na rua, né? A gente pode cuidar de você." Eu sentia o pânico crescendo dentro de mim. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas eu sabia que, se corresse, seria pior.
Foi quando vi o segurança de um mercado próximo. Nem pensei. Corri até ele e falei ofegante. Aqueles caras, eles estão me seguindo. O segurança olhou por cima do meu ombro e viu os dois homens parados na calçada. Eles hesitaram por um segundo antes de se virarem e sumirem na rua escura. Eu fiquei ali, tremendo, sem conseguir respirar direito. Você tá sozinha mesmo? O segurança perguntou. Eu só conseguia sentir. Ele suspirou. Não posso te deixar aqui. Procura um albergue, vai ser mais seguro. Mas eu já tinha tentado. Os poucos que existiam na cidade estavam superlotados. Eu estava completamente sozinha. Naquela noite me sentei em um canto escuro. Abracei meus joelhos e chorei pela primeira vez desde que fui expulsa. Eu realmente estava por minha conta. Não havia ninguém para me perguntar como eu estava. Nenhum amigo para dividir o peso daquele inferno. Eu me perguntava se meus pais ainda pensavam em mim? Se tinham se arrependido? Mas eu já sabia a resposta. Se eles estivessem se arrependido, já teriam vindo me procurar. Acordei com o sol batendo no meu rosto e o estômago embrulhado. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado. Dormir no chão frio não era descansar, era apenas apagar por algumas horas antes da próxima batalha. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto eu me espreguiçava, tentando ignorar a fome que queimava meu estômago, senti um cheiro doce no ar. Levantei a cabeça e vi uma mulher parada a poucos metros de mim, segurando um saquinho de pão e um copo de café. Ela me observava sem pressa, sem aquele olhar de nojo que eu já estava acostumada. Tá com fome? Ela perguntou, estendendo o saquinho na minha direção. Hesitei. Eu já tinha aprendido que ninguém oferecia nada de graça, mas o cheiro do pão quentinho foi mais forte que qualquer desconfiança. Peguei devagar, sentindo meus dedos trêmulos ao segurar o alimento. Obrigada, murmurei, evitando seus olhos. Ela se sentou ao meu lado no degrau da loja fechada e abriu outro pão para si. Te vejo por aqui faz alguns dias. Você tá sozinha? Engoli seco. Eu poderia simplesmente ignorar, mas algo na voz dela parecia diferente. Não era pena. Não era curiosidade vazia. Tô, respondi, olhando para o chão. Ela ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Imagino que não deva ser fácil. Soltei um riso fraco, sem humor. Não é. Nos dias seguintes, vi aquela mulher várias vezes. Toda manhã, quando eu estava sentada no mesmo canto, ela aparecia com um café e um pão extra. Não fazia perguntas, não tentava forçar conversa. Apenas sentava perto e dividia o café da manhã comigo. Com o tempo, comecei a relaxar perto dela. Seu nome era Ana, e ela era dona de uma padaria a algumas ruas dali. Trabalhava desde cedo, e aquele era o único momento do dia que conseguia parar um pouco. Sabe, minha avó dizia que ninguém deveria começar o dia com fome. Ela comentou um dia. Acho que isso ficou comigo. Fiquei sem palavras. Eu não lembrava a última vez que alguém tinha se importado comigo desse jeito. Depois de algumas semanas, Ana finalmente fez a pergunta que mudaria tudo. Me diz uma coisa. Você já trabalhou em alguma coisa antes? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha estudado administração antes de tudo desmoronar, mas nunca cheguei a terminar o curso. Durante a adolescência, fiz um curso de design gráfico, mas nunca tinha pensado em seguir isso profissionalmente. Eu sei um pouco de design. Fiz um curso há um tempo. Confessei, meio sem jeito. Ana franziu a testa, pensativa. E que tal aprender a cuidar de uma padaria? Pisquei algumas vezes, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. O quê? Eu tô precisando de ajuda no caixa, nas redes sociais, em algumas coisas da administração. Você quer uma chance? Meus olhos se encheram de lágrimas antes que eu pudesse evitar. Depois de tanto tempo no fundo do poço, alguém estava me oferecendo uma saída. No dia seguinte, me vi parada na frente da padaria de Ana, sentindo um nó no estômago. O cheiro de pão quentinho e café fresco invadia a rua, mas o que mais me deixava tonta era a sensação de que, pela primeira vez em meses, eu tinha um motivo para estar em algum lugar. Respirei fundo e entrei. Ana me recebeu com um sorriso e um avental limpo. Pronta? Eu não sabia se estava, mas assenti. Os primeiros dias foram um caos. Eu não fazia ideia de como atender clientes, organizar estoque ou sequer lidar com dinheiro no caixa sem entrar em pânico. No começo, tudo parecia um grande erro. Meus dedos tremiam ao digitar os pedidos,
e o medo de errar era constante. Mas Ana nunca levantou a voz, nunca me olhou com impaciência. Você aprende no seu tempo. Ela dizia sempre que eu me atrapalhava. Aos poucos fui pegando o jeito. Comecei a notar o fluxo dos clientes, entender como funcionava a rotina do lugar. Me sentia útil pela primeira vez em muito tempo. Em uma tarde tranquila, enquanto limpava o balcão, Ana apareceu segurando um celular. Você disse que sabia mexer com design, né? Assenti, curiosa. Ela deslizou o aparelho até mim, mostrando o perfil da padaria no Instagram. As fotos eram escuras, os textos sem graça, os posts sem engajamento. Tá vendo isso? Tá horrível. Soltei um riso curto. Tem espaço para melhorar. Então melhora, ela disse, me entregando o telefone. Passei as noites pesquisando sobre marketing digital, estudando edições de fotos, criando artes para os posts. Transformei o Instagram da padaria e os clientes começaram a notar. Os pedidos aumentaram, os seguidores cresceram, e Ana olhava para mim com aquele sorriso satisfeito sempre que alguém entrava e dizia: Vi vocês no Instagram. Mas mesmo com o trabalho, ainda havia um problema. Onde eu dormiria? Eu ainda estava na rua, e mesmo que Ana me desse comida, a noite ainda era um pesadelo. Até que um dia, enquanto eu fechava o caixa, ela parou ao meu lado e cruzou os braços. Não aguento mais te ver saindo daqui à noite sem ter para onde ir, ela disse. O quartinho dos fundos tá uma bagunça, mas se você quiser pode dormir lá enquanto juntam dinheiro para alugar seu canto. O choque me travou por um instante. Um teto. Um lugar para dormir sem medo. Ana, eu nem sei o que dizer. Ela sorriu. Diz que vai arrumar aquele quarto, porque tá cheio de tralha, e eu não vou fazer isso por você. Eu ri pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, deitei em um colchão velho cercada por caixas e farinha de trigo. Mas pela primeira vez, em meses, dormi sem medo. Algumas semanas depois, eu estava fechando o caixa quando Ana se aproximou e colocou um envelope ao meu lado. O que é isso? Perguntei confusa. Seu primeiro pagamento. Meus dedos hesitaram ao abrir. As notas dentro pareciam irreais. Depois de tanto tempo sem um tostão, aquele dinheiro parecia um pedaço da minha dignidade voltando para mim. Engoli em seco, sentindo os olhos arderem. Obrigada, Ana. Ela deu de ombros. Não me agradeça. Você mereceu. Os dias se transformaram em semanas, e eu finalmente me sentia parte de algo. A padaria se tornou mais do que um trabalho. Se tornou um recomeço. A cada dia, eu aprendia mais sobre o negócio, observando Ana lidar com fornecedores, calcular custos e gerenciar a equipe. Tudo que eu tinha estudado na faculdade de administração, mas nunca tive a chance de aplicar. Mas foi nas redes sociais que eu realmente fiz a diferença. Com o Instagram reformulado, as fotos bem editadas e as promoções planejadas, a padaria começou a lotar. Você tem talento para isso, Ana comentou um dia, observando a fila de clientes que crescia a cada manhã. Deveria pensar em fazer disso algo maior. As palavras dela ficaram na minha cabeça. Eu realmente gostava de criar, de ver os resultados do meu trabalho aparecendo na tela e na vida real. Pela primeira vez, comecei a pensar em um futuro além da padaria. No final de um expediente, Ana me chamou para o escritório. Senta aí, ela disse, puxando uma cadeira. Já faz alguns meses que você tá aqui. Tá se saindo bem, mas eu sei que você quer mais. Segurei a respiração. O que você quer dizer? Ela sorriu de canto. Eu vejo o jeito que você olha pro Instagram, pras campanhas, pras artes que você faz. Você leva jeito. E não vou te prender aqui só porque eu gosto da sua companhia. Meu peito apertou. Eu amava trabalhar ali, mas ela estava certa. Eu queria mais. Eu queria construir algo meu. Mas e a padaria? Perguntei, hesitante. Eu me viro. Ela deu de ombros. Mas você precisa decidir. Quer continuar aqui ou quer ver até onde consegue chegar? A resposta já estava dentro de mim. Só precisava de coragem para dizê-la em voz alta. O convite de Ana ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu queria mais, mas o medo de fracassar era um fantasma que me assombrava desde que fui expulsa de casa. E se nada desse certo? E se eu voltasse para as ruas? Mas então eu percebi. Eu já tinha caído no fundo do poço antes,
e tinha conseguido me levantar. Naquela noite, depois de fechar a padaria, tomei coragem e fui até o escritório de Ana. Ela estava contando o caixa, mas nem precisou olhar para mim para saber o que eu ia dizer. Vai mesmo? Ela perguntou com um sorriso de quem já sabia a resposta. Vou, respondi sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Ela riu e cruzou os braços. E qual é o plano? Eu ainda não tinha todos os detalhes, mas sabia por onde começar. Eu tinha aprendido a administrar um pequeno negócio e transformar uma marca nas redes sociais. E se eu usasse esse conhecimento para ajudar outras empresas? Nos dias seguintes, comecei a montar um portfólio com os trabalhos que fiz para a padaria. Peguei meu primeiro cliente no boca a boca, uma loja de roupas que precisava de ajuda com redes sociais. Depois veio outro e mais outro. Foi um período intenso. Passei madrugadas assistindo tutoriais, estudando sobre branding, aprendendo tudo o que podia para crescer rápido. Peguei freelas, fiz parcerias e em poucos meses já tinha uma lista de clientes fixa. Um dia, Ana me chamou de canto e colocou um envelope na minha mão. O que é isso? Perguntei franzindo a testa. O que você precisa para alugar seu próprio espaço? Ela respondeu. Já passou da hora de você ter seu canto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha conseguido. Pela primeira vez, eu ia ter um lugar só meu. A sensação de abrir a porta do meu primeiro apartamento foi indescritível. O lugar era pequeno, simples, com um colchão no chão e uma mesa improvisada como escritório. Mas era meu. Depois de meses dormindo ao relento, eu finalmente tinha um lar. Me joguei no colchão e encarei o teto, sentindo o peito inflar. Eu tinha conseguido. Mas eu sabia que aquela era só a primeira vitória. Agora eu precisava expandir meu trabalho. Com o dinheiro que economizei, comprei um notebook e um celular melhor para otimizar os serviços. Montei um site, criei pacotes, personalizados para clientes e comecei a divulgar meu negócio de social media e design para pequenos empreendedores. A cada cliente novo, eu aprimorava minhas habilidades. Aos poucos, minha reputação cresceu. Empresas começaram a me procurar, indicando meus serviços umas para as outras. Eu não era mais uma garota sem rumo. Eu era uma profissional requisitada. Foi então que um dia, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem no Instagram de uma influenciadora famosa, elogiando meu trabalho e perguntando se eu tinha disponibilidade para ajudá-la com a identidade visual e as redes sociais. Era minha chance de ouro. Passei dias trabalhando sem parar, planejando cada detalhe. Quando o projeto foi ao ar, o resultado foi imediato. Minha página explodiu de seguidores e pedidos de orçamento. Em menos de um ano, minha pequena iniciativa virou uma agência digital estruturada. Eu tinha construído algo do zero. E pensar que, meses antes, eu estava na rua, sem nada. Mas por mais que o sucesso fosse gratificante, uma parte de mim ainda carregava um peso. A voz dos meus pais ainda ecoava na minha cabeça. Será que sabiam o que eu tinha conquistado? Será que algum dia se arrependeriam? Naquele dia decidi visitar Ana na padaria. Fazia tempo que não sentávamos para conversar sem pressa. Bom, agora que você é uma empresária ocupada, eu tenho que marcar horário para te ver? Ela brincou, colocando 2 pratos de comida na nossa mesa. Ri, balançando a cabeça. Nem vem. Se não fosse por você, eu nem estaria aqui para contar essa história. Ana fez um gesto desdenhoso com a mão. Ah, larga essa. Você teria encontrado um caminho de qualquer jeito. Balancei a cabeça séria. Não, você sabe que não é verdade. Você me deu um emprego quando ninguém me daria nem um olhar. Você me deu um teto. Eu nunca vou esquecer isso, Ana. Ela me olhou por um momento, depois suspirou. Tá, aceita um de nada e come logo antes que a comida esfrie. Rimos, mas meu peito apertou. A comida estava ótima, mas minha cabeça estava longe dali. Ana percebeu. O que foi? Respirei fundo, girando o garfo no prato. Eu pensei que, depois de tudo, eu não ia mais me importar. Mas ainda penso nos meus pais. Se eles sentem minha falta, se sabem o que eu conquistei. Ana mastigou devagar, antes de responder. E o que você faria se soubesse a resposta? Fiquei em silêncio. Eu não sabia. Não sabia se queria que eles se arrependessem, se me procurassem, ou se era melhor fingir que nunca existiram. Só queria entender. Murmurei. Ana sorriu de canto.
Às vezes, a vida se encarrega de dar as respostas pra gente. E ela estava certa. Eu só não imaginava que essa resposta viria mais rápido do que eu esperava. Cheguei em casa aquela noite e peguei o celular. Eu estava vagando pelo celular quando entrei no Instagram e instintivamente fui parar no perfil que não tinha nada a ver com trabalho. Camila. A influenciadora que, há meses, tinha sido minha maior cliente e feito meu nome explodir no meio digital. No começo, era tudo estritamente profissional. Ela precisava de artes para campanhas, identidade visual nova, algumas estratégias para engajamento. Eu fazia, entregava e pronto. Trabalho limpo. Mas então, começaram os detalhes. Os áudios que ela enviava eram cada vez mais longos. Não apenas para explicar algo sobre os posts, mas contando sobre o dia dela, fazendo piadas, rindo de coisas aleatórias. Se eu demorava a responder, vinha uma mensagem do tipo: Oi, você trabalha tanto assim ou tá fugindo de mim? Ou então, quando eu entregava uma arte especialmente bem feita: Eu amo. Mas sério, como você ainda não foi contratada? Por uma gigante do mercado? Ou melhor, por que você ainda não tem uma fã-clube? Eu respondia rindo, achando graça no exagero dela, mas por dentro sentia um frio estranho no estômago. Era bom. Bom demais. Perigoso demais. A verdade é que eu não sabia mais lidar com esse tipo de coisa. Minha vida nos últimos anos foi sobre sobreviver, não sobre sentir. Sentir era um luxo. E flertar. Flertar era algo que eu achava que tinha esquecido como se fazia. Mas então veio a virada. Em uma noite qualquer, depois de uma sequência de áudios sobre um novo projeto, ela simplesmente mandou: Podia ser só uma brincadeira. Ou não. Depois de alguns segundos, digitei: E perder a chance de te ver ao vivo? Nem pensar. A resposta veio em segundos. Bom, eu sou ótima em convites. Sexta, às 20h eu te busco? Apertando os lábios, senti o coração disparar. Respirei fundo. Te vejo lá. E foi assim que, sem nem perceber, aceitei meu primeiro encontro em anos. Os dias passaram e, por mais que eu tentasse focar no trabalho, aquela conversa com Ana e o encontro com Camila ficaram martelando na minha cabeça. Eu queria acreditar que não me importava mais com meus pais, mas a verdade era que aquela ferida ainda estava aberta. Na sexta-feira, quando olhei para o espelho antes de sair, senti um frio na barriga que não sentia há muito tempo. O que eu estava fazendo? Não era um contrato, não era um trabalho, não era uma estratégia de marketing. Era um encontro. E não qualquer encontro. Um encontro com uma mulher incrível, bem-sucedida e que claramente estava interessada em mim. Eu não estava acostumada com isso. Não mais. Quando cheguei ao restaurante que combinamos, Camila já estava lá. Vestia uma blusa preta elegante, o cabelo perfeitamente ondulado, e segurava uma taça de vinho enquanto mexia no celular. Ela parecia saída de uma capa de revista. Quando me viu, abriu um sorriso largo. Você veio mesmo. Sentei na cadeira, à sua frente e sorri, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Você achou que eu ia dar um bolo? Ela riu. Bom, você tem cara de quem foge quando as coisas ficam interessantes. Eu poderia argumentar. Poderia dizer que ela estava errada. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. O jantar foi leve. Divertido. Camila era daquele tipo de pessoa que conseguia transformar qualquer conversa em algo interessante. Ela falava sobre os bastidores do mundo digital, os dramas entre influenciadores, as tretas que ninguém sabia. Mas, em certo momento, o clima mudou. Ela se inclinou um pouco para a frente e perguntou: E você? Qual é a sua história? Engoli em seco. Esse era o tipo de pergunta que eu evitava, mas pela primeira vez eu queria responder. Não contei tudo, mas contei o essencial. Sobre ter sido expulsa, sobre como fui parar na rua, sobre como precisei me reconstruir sozinha. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, apenas me olhando. Então, sem aviso, pegou minha mão sobre a mesa e disse: Você merece ser feliz. E se alguém fez você acreditar no contrário, essa pessoa não merece estar na sua vida. E naquele momento, percebi que talvez eu estivesse exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes ao encontro foram um misto de emoções. Camila continuava presente, me mandando mensagens engraçadas, perguntando sobre meu dia, me chamando para sair de novo. E eu,
Eu continuava travada. Não porque não gostava dela. Muito pelo contrário. Mas porque algo dentro de mim gritava que eu não sabia mais como lidar com aquilo. Como confiar. Como baixar a guarda. Até que, uma noite, enquanto conversávamos por chamada de vídeo, ela suspirou e disse: Você não precisa ter medo de mim, sabe? Meu coração apertou. Eu sei. Então por que parece que vai fugir a qualquer momento? Mordi o lábio pensando na resposta. Mas antes que eu pudesse inventar qualquer desculpa, ela sorriu. Quer saber? Tudo bem, eu posso esperar. Só não demora muito. Desliguei o celular e fiquei encarando o teto. Camila não tinha me pressionado. Não tinha feito joguinhos. Ela só queria que eu estivesse pronta. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis estar. Na manhã seguinte, enquanto tomava café e revisava mensagens no Instagram, vi uma notificação chegando. Mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar? Assinado. Sua mãe. Meu coração parou. Eu encarei a tela por longos segundos, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Medo, raiva, curiosidade. Respirei fundo, sem saber o que responder. Ana estava certa. A vida se encarregou de dar a resposta para mim. No dia seguinte, combinei de encontrar minha mãe em um café no centro. Cheguei cedo, mas a ansiedade fazia parecer que eu estava ali há horas. Quando ela entrou, hesitante, senti um nó na garganta. Ela parecia menor, mais cansada. Ela sentou na minha frente e, por um momento, ninguém disse nada. O silêncio era pesado. Eu queria que ela falasse primeiro, mas também temia o que viria. Você tá bem? Ela perguntou por fim, a voz baixa. Cruzei os braços. Demorou pra perguntar isso. Ela fechou os olhos por um segundo, como se minha resposta tivesse doído. Eu sei. Outro silêncio. Dessa vez, foi ela quem respirou fundo antes de continuar. Eu sei que errei. Eu sei que nada que eu disser agora vai apagar o que fiz. Mas eu precisava te ver. Precisava dizer que sinto muito. Fiquei olhando para ela, tentando processar aquelas palavras. Sente muito por quê? Perguntei. Minha voz mais fria do que eu esperava. Por me expulsar de casa? Por me abandonar na rua? Ou porque agora sabe que eu dei a volta por cima? Ela abaixou a cabeça. Por tudo. Por um instante, senti raiva, mas também senti alívio, porque pela primeira vez minha mãe estava reconhecendo o que fez. Seu pai também sente muito, ela continuou. Ele queria vir, mas não teve coragem. A gente errou. A gente se deixou levar pelo medo, pelo que os outros iam pensar. Mas isso não justifica nada. Você não merecia aquilo. Fiquei em silêncio. Uma parte de mim queria perdoar, queria abraçá-la e fingir que nada disso aconteceu. Mas outra parte sabia que aquilo não seria tão simples. Eu não sou mais a mesma pessoa, disse enfim. Não sou a garota que vocês expulsaram. Eu construí minha vida sem vocês. Aprendi a não precisar de vocês. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu sei, mas se algum dia você quiser, a casa ainda é sua. Olhei para minha mãe e naquele momento percebi algo. Eu já tinha um lar, e ele não era lá. Talvez um dia, murmurei. Não era um sim, mas também não era um não. O encontro com minha mãe mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Mesmo depois de tudo, parte de mim ainda esperava por aquela conversa. Parte de mim ainda queria ser filha deles. Mas agora, eu era alguém diferente. Alguém que construiu tudo do zero e aprendeu que família nem sempre é aquela que nasce com a gente. Às vezes, é aquela que a gente escolhe. E enquanto tentava processar tudo, recebi um áudio da Camila. Ok, confessa, você é viciada em trabalho ou tá fugindo? De mim? Sorri sozinha, balançando a cabeça. Antes que eu respondesse, veio outro. Sério, eu sei que você tem um monte de coisa acontecendo. Mas você já pensou em tirar um dia pra simplesmente existir? Tipo, fazer nada, comer besteira, andar sem rumo? Suspirei. Não, eu não pensava. Nisso há muito tempo. Acho que desaprendi como se faz isso, respondi rindo. A resposta dela foi imediata. Bom, posso te ensinar. 10, aceitei o seu convite para sair, mas dessa vez não era um jantar elegante ou um evento badalado. Ela me levou para um daqueles food trucks espalhados pela cidade. Nada de taças de vinho ou pratos caros.
Só um lanche caprichado e um refrigerante. Gelado. E sabe o que foi mais estranho? Foi perfeito. Enquanto comíamos sentadas no meio-fio, ela olhou para mim e disse: Sabe o que eu mais gosto em você? Levantei as sobrancelhas, surpresa. Nem ideia. Você nem percebe o quanto é incrível. Meu coração deu um salto. Tentei disfarçar o impacto daquilo rindo. Ah, para. Você fala isso pra todo mundo. Não, falo não. Mas pode acreditar no que quiser. Ela disse piscando. Fiquei sem palavras. Era assim com ela. Sem joguinhos, sem pressão, só uma presença. Leve, mas que de alguma forma estava se infiltrando na minha vida mais rápido do que eu imaginava. Naquela noite, quando nos despedimos, ela hesitou antes de entrar no carro. Olhou para mim como se estivesse decidindo se falava algo ou não. Então, soltou um suspiro e disse: Eu gosto de você, sabia? Fiquei sem reação. Não porque eu não sabia, eu sabia, mas porque ouvir em voz alta era outra coisa. Apenas assenti, sentindo minha respiração falhar por um segundo. Eu sei. Ela riu, negando com a cabeça. Bom, só para você saber, então. E entrou no carro, me deixando ali, parada, com 1 milhão de sentimentos embolados dentro de mim. Ver Camila indo embora me fez perceber que eu tinha me acostumado a lutar, a desconfiar, a pensar no próximo passo como se minha vida fosse um campo minado. Mas quando estava com ela, tudo parecia simples. O mundo não era um lugar hostil. Não precisava ser. Ela falava com paixão sobre as coisas mais banais, desde a série ruim que assistiu na semana passada, até como acreditava que ninguém realmente sabe a receita certa do pão de queijo. Eu ria. Ria de verdade, de um jeito que há muito tempo não fazia. Ela não tentou me convencer do contrário com promessas vazias ou palavras bonitas. Ela simplesmente só me fazia bem. No dia seguinte, como se o universo estivesse testando minha sanidade emocional, recebi uma ligação. Era meu pai. O nome dele piscava na tela e meu peito apertou. Ele nunca tinha tentado me contatar antes. Hesitei, com o dedo pairando sobre a tela. Eu poderia ignorar, fingir que não vi. Mas algo dentro de mim me fez atender. Alô? O silêncio do outro lado foi longo. Dava para ouvir a respiração dele. Então ele disse, baixo. Sua mãe disse que vocês se encontraram. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia ver. Sim. Eu não sei o que dizer. A risada amarga escapou antes que eu pudesse segurar. Sério? Porque quando me jogaram para fora de casa, você parecia saber exatamente o que dizer. Ele suspirou pesadamente. Eu sei. E eu me arrependo. Todo dia. Fechei os olhos. Eu queria acreditar. Você construiu uma vida, né? Ele continuou. Sua mãe me mostrou. Seu negócio. Tudo o que você fez. Sim, respondi curta. Eu sinto muito. Engoli em seco. Isso era tudo? Era só isso? E o que você quer que eu faça com isso? Perguntei, minha voz saindo mais dura do que eu pretendia. Ele hesitou. Nada. Só queria que você soubesse. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Parte de mim queria gritar com ele. Perguntar se ele dormia bem à noite. Se lembrava de mim quando via qualquer outra garota que poderia ser sua filha. Mas no fundo, eu sabia que nada disso mudaria o passado. Eu preciso ir, falei, me sentindo exausta. Eu entendo, ele respondeu. Só, se um dia você quiser conversar, eu tô aqui. A ligação caiu e fiquei ali, segurando o celular, sentindo um peso estranho no peito. Por tanto tempo, esperei um pedido de desculpas. Agora que tinha, o que eu fazia com ele? Depois da ligação do meu pai, passei o dia inteiro em um estado estranho. Eu não sabia como processar o que tinha acontecido. Por anos, eu fantasiei sobre esse momento. Sobre como eu jogaria na cara dele tudo o que sofri, como diria que nunca precisaria deles de novo. Mas quando finalmente aconteceu, eu não senti vingança. Só cansaço. Minha mente rodava entre o passado e o presente. Eu ainda sentia o peso do abandono, ainda lembrava das noites no frio, das ligações não atendidas, das portas que se fecharam para mim. Mas agora eu tinha outra vida. Uma que eu construí com as minhas próprias mãos. E acima de tudo, eu tinha escolhas. No dia seguinte, fui até a padaria encontrar Ana. Eu sabia que, se existia alguém que poderia me ajudar a organizar minha cabeça, era ela. Quando cheguei, ela já estava no balcão, mexendo no celular. Assim que me viu,
Levantou as sobrancelhas. Ih, tá com cara de quem viu fantasma. Soltei um riso fraco e me joguei na cadeira em frente a ela. Meu pai me ligou. Os olhos dela se estreitaram. E o que ele queria? Suspirei. Pedir desculpa, dizer que se arrepende. E que, se eu quiser, ele tá lá. Ana cruzou os braços e ficou me encarando por um momento antes de dizer: E o que você quer? Essa era a pergunta que eu vinha me fazendo desde a noite anterior. Eu queria perdoá-los? Eu queria que eles estivessem na minha vida? Mexi no guardanapo. Sobre a mesa, tentando encontrar uma resposta. Eu não sei. Ana assentiu devagar, sem me pressionar. Então, talvez seja melhor não decidir nada agora. Fiquei olhando para ela, refletindo sobre suas palavras. Ela estava certa. Eu passei tanto tempo querendo encerrar essa história que nunca imaginei que o fechamento poderia vir sem pressa, sem obrigação. Talvez eu não precisasse perdoar agora. Talvez nunca perdoasse. E tudo bem. Mais tarde, naquela noite, enquanto tentava terminar um projeto, meu celular vibrou com uma mensagem. Era de Camila. Tô aqui embaixo. Desce. Fiz uma careta, rindo sozinha. Peguei um moletom e desci. Quando saí do prédio, lá estava ela, encostada no carro, com um copo de milkshake na mão. Eu não lembro de ter pedido delivery. Brinquei, cruzando os braços. Ela sorriu e estendeu o copo extra para mim. Não pediu, mas achei que você podia precisar. Peguei o milkshake e tomei um gole, sentindo a doçura gelada descendo pela garganta. Era como um choque de realidade. Ela me olhava de um jeito calmo, sem pressa, como quem sabia que eu tinha um furacão dentro da cabeça, mas não ia me forçar a falar antes da hora. E talvez por isso eu tenha falado. Contei sobre a ligação, sobre a conversa com Ana, sobre como eu não sabia se estava pronta para abrir espaço para eles na minha vida de novo. Camila ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela apenas assentiu e disse: Então não decide nada agora. Ri, balançando a cabeça. Você e Ana combinaram. Isso! Talvez! Ela brincou piscando. Mais sério, você não precisa correr. Você já venceu essa história. Agora é só você decidir se quer escrever um epílogo ou não. Fiquei olhando para ela por um momento, sentindo um peso sair dos meus ombros. Você tem razão. Camila abriu um sorriso vitorioso. Eu sempre tenho. Ri e me encostei ao carro ao lado dela, tomando mais um gole do milkshake. O passado estava lá, e sempre estaria. Mas pela primeira vez, ele não parecia mais uma corrente me prendendo. Eu era livre. E tinha uma vida inteira para viver. E agora, me diz, o que você faria no meu lugar? Você conseguiria perdoar ou seguiria em frente sem olhar para trás? O passado merece uma segunda chance ou algumas portas devem ficar fechadas para sempre? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se essa história te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você seja a peça que faltava para alguém dar a volta por cima. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história impactante vindo por aí. E a próxima pode ser ainda mais surpreendente.